porque apesar dos técnicos da Conab mostrarem que a produção brasileira de arroz deste ano será maior do que a de 2023, o governo federal quer manter um novo pregão para a importação desse produto. Inclusive, a gente vai receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A informação, o edital prevê a compra de 263 mil toneladas a um custo total de mais de 410 milhões de reais. Essa decisão gera muitas críticas de parlamentares e também do agronegócio, porque eles reclamam da intervenção no mercado. Você, Beraldo, que pode explicar a insistência do governo em realizar esse leilão? Porque se a gente for elencar, tem muitos itens que poderiam mudar de ideia, né? Poderiam forçar o governo a tomar um outro caminho. Produtores disseram que não é preciso, não é necessário a quantidade suficiente de arroz para atender a população brasileira. Especialistas falam que a importação vai desbalancear o mercado, inclusive podendo gerar alta de preços. As empresas vencedoras do primeiro certame são suspeitas de não operarem nesse segmento. E, por fim, o leilão foi cancelado. Ou seja, está de bandeja para o governo para cancelar esse processo. Mas não, o governo deve insistir, deve realizar o leilão. Isso é parte da estratégia de defesa, Caniato. Nessas horas, como esse é um caso criminal, como um caso como esse tem como consequência ou potencial consequência cadeia para os envolvidos, nessa hora entram os advogados de defesa, que certamente já estão contratados. E aí, nessa aliança promíscua que existe, está evidenciada, ficam aí os que querem adotar uma estratégia de que não se pode reconhecer o erro nesse momento. Então, vamos manter para poder justificar a necessidade desse leilão. E lá na frente, por uma questão técnica, isso ou aquilo, deixa o assunto morrer. Mas agora está muito quente. Se recuar, vai parecer confissão de culpa. Aí o japonês da Federal já vê a mente. Aí a turma, não, vamos com calma, vamos com calma. Então é isso que está acontecendo, Caniato. A gente não pode acreditar mais em relação a este tema específico, em nenhuma boa-fé, nenhuma transparência. Todo mundo está fazendo cálculo e é este cálculo que nos leva a ter que nos confrontar com essa notícia de que esta vergonha vai continuar. Essa ideia do leilão ainda está viva. Beraldo fala em estratégia de defesa. Na sua avaliação, por que o governo insiste e opta em seguir o plano do leilão, que a gente pode considerar excesso de zelo, não é, né? Não, a única coisa que eu discordo do Beraldo é que se ele estivesse fazendo o cálculo, ele teria suspendido completamente essa operação, porque, a não ser que ele não entenda de matemática, porque olha os tropeços dessa operação. Primeiro, a safra de arroz no Rio Grande do Sul foi mais de 600 mil toneladas acima do ano passado. Então, a questão do desabastecimento inexiste. Teve uma safra maior. Segundo, já acabou a tragédia do Rio Grande do Sul, mercado normalizado de arroz. Terceiro, tentou fazer um primeiro leilão que foi um desastre total, que foi todo esse escândalo de empresas de sorveteria, vendedora de queijo e locadora de veículos que ganharam o leilão. Então, assim, todo sinal é de que esse negócio tem que ser completamente abandonado o mais rápido possível. E esse governo tem um enorme problema. Ele não consegue reconhecer os seus erros. Aliás, ele dobra a aposta no erro. Isso é um desastre para a política pública. Uma das coisas do governo é assim, olha, essa política deu errado, tudo bem, enterra, engaveta, desaparece com ela. Olha, agora a situação está normal, esse leilão deu errado, nós não precisamos mais comprar arroz porque realmente não há perigo de desabastecimento no mercado e toca a vida. Não. Mas com todos esses indícios, o governo insiste no leilão, insiste na intervenção governamental no mercado, desestruturar a política de preço, desincentivar o plantio da próxima safra. Eu não sei o que passa na cabeça dessa turma lá em Brasília. É, assim, uma coisa extraordinariamente estúpida o que estão fazendo. Todos os sinais é porque a vida tem que voltar ao normal. Não, e o governo dobra a aposta num erro desastroso que foi cometido nos últimos meses.
Pois é, a gente, claro, vai continuar acompanhando e vamos saber se de fato esse plano vai avançar. O Mota, agora sim, conectado, o homem chegou. Roberto Mota, bem-vindo, boa noite a você, Mota. Vou até fazer uma nova apresentação, né? Já passou bastante tempo, um prazer tê-lo aqui. Estamos falando sobre o famigerado leilão que não deu certo, foi cancelado, e a informação que nós temos é que o governo deve manter o plano, irá realizar um novo certame com novas empresas e também com dispositivos que assegurem participação de empresas idôneas e que tenham tradição na compra e venda de grãos. Vamos aguardar, Mota, você. Que bom que dessa vez vão ser empresas idôneas. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. Vamos tentar entender essa situação. Parece que apesar das chuvas no sul, a colheita do arroz vai ser maior do que foi no ano anterior. Ou seja, é desnecessária qualquer compra emergencial de arroz. Mas isso não vai nos privar do privilégio de comprar arroz em embalagem do governo, de forma nenhuma, porque o governo quer fazer um outro leilão. No primeiro leilão venceram uma loja de queijos, uma locadora de veículos e uma sorveteria. Quem sabe nesse próximo leilão teremos como vencedores uma oficina mecânica, uma farmácia e uma lavanderia. Uma informação adicional para a gente continuar nesse debate, nessa análise, porque o requerimento que pede a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, lá no Congresso Nacional do Arroz, que pretende investigar esse leilão que foi anulado pelo governo, chegou a quase 150 assinaturas. Esse documento precisa ter pelo menos 171 adesões para ser protocolado e cabe depois ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, decidir se vai instalar ou não esse colegiado. Luiz Felipe Dávila, quais apurações você espera que aconteça no âmbito do Tribunal de Contas da União, por parte de forças de investigação? A polícia poderia entrar no certame ou também uma investigação no âmbito do Legislativo pode ajudar? Bom, primeiro é preciso ter uma investigação mesmo da Polícia Federal, porque é inacreditável o que aconteceu, não pode passar isso em branco, precisamos investigar. Essa história da origem dos sócios, a natureza das empresas, como o leilão foi feito, precisa ser muito investigado pela polícia. CPI é mais um palco político. E é um palco político, é importante para criar mais constrangimento no governo, para o governo ter que prestar contas, etc. Mas eu não vejo muito essa CPI decolando, por uma razão muito simples. Como eu gosto de lembrar a nossa audiência, querida audiência aqui, dia 26 de junho agora, é a festa de São João e aí começa o recesso no Congresso Nacional. E este ano o recesso vai ser muito longo, porque tem eleições municipais. Então, se conseguir coletar assinatura agora, para abrir uma CPI depois de outubro, já esqueceram o que aconteceu com o arroz. Então, assim, eu acho que o problema do timing, se o Congresso se fosse um ano normal, aí sim é importante, porque o governo insiste no leilão. Ao insistir no leilão, você tem a CPI durante o leilão, eu acho que isso teria uma força política maior. Mas eu entendo que esse calendário extraordinário do Congresso vai meio que esvaziar o assunto do arroz. Tem esse detalhe do calendário, mas não foi concluído, né, Cristiano Berador? Ou seja, não foi depositado o dinheiro. Eles cancelaram antes, por mais que eles tenham divulgado quem foram os vencedores. O que a gente precisa considerar, você acha que pelo fato de eles terem cancelado o leilão, inviabilizaria a necessidade de ter uma CPI ou não? Você vota com os relatores lá da Câmara Federal, achando que é preciso sim uma apuração, uma CPI? Bom, depende, Caniato. Temos dois Brasis ou um Brasil só? Né? Porque até onde eu sei, houve no Brasil recentemente uma série de condenações com base na vontade, no intuito, segundo a acusação, intuito de acabar com a democracia, intuito de melar as eleições, intuito disso, intuito daquilo. Intuito no Brasil foi suficiente neste passado recente para ineligibilidade, para 17 anos de cadeia, para muita coisa. Então resta saber
se o intuito de roubar é suficiente para algum tipo de penalização, ou se vale querer roubar. E aí depois, se der certo o roubo, a gente pensa se vai ter consequência ou não. Então, estabelecendo a regra do jogo, quem sabe a gente pode opinar de uma forma mais efetiva sobre esse caso. Pois é, uma boa analogia, comparação essa do Cristiano Beraldo. E você, Mota, a anulação do leilão não acaba esvaziando a defesa para você instaurar uma comissão parlamentar de inquérito ou não? Eu acho que não, Caniato. Olha, eu vou propor a vocês aqui um exercício de imaginação. Imaginem essa situação. Alguém que está no governo, em posição de grande poder, faz um negócio gigante, lógico, para o benefício do povo. Só que se descobre depois que envolvido nesse negócio está um parente, um amigo, um sócio da esposa, alguma coisa assim, criando uma situação completamente imprópria, indevida, imoral, provavelmente ilegal. Eu pergunto a vocês, quantas vezes a gente já viu esse script no Brasil na última década, nos últimos 20 anos? É isso que provavelmente a gente está vendo de novo, conforme os fatos que foram apurados até agora. E como o Cristiano Beraldo disse, a gente tem uma escolha aqui. Ou a gente finge que não viu, esquece, varre para debaixo do tapete, ou o Brasil resolve enfrentar de uma vez esse monstro que está diante de nós e sobre o qual a gente fala praticamente todos os dias aqui, o monstro da corrupção. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Acho que o Dávila tem mais algum comentário, algum complemento, Dávila? Eu concordo que o combate à corrupção é a coisa mais importante a ser feita agora, porque a corrupção desmoraliza as instituições, coloca no descrédito a liberdade, a democracia no Brasil, é essa bagunça. Então é muito importante combater a corrupção, mas todos os sinais que nós temos dos poderes hoje, tanto o judiciário como o executivo, é para varrer debaixo do tapete e esquecer o passado. Esse é o primeiro, vamos dizer, estágio de que um país está em plena degeneração política e moral. Você, Beraldo, mais um último complemento? À vontade, por favor. A gente, assim, claramente existem elementos muito fortes que precisam ser investigados. O papel do Congresso, a gente falando da CPI, é um papel de, muito mais do que produzir efeitos concretos, é o papel de provocar. Provocar no sentido de trazer pessoas envolvidas, dar a oportunidade dessas pessoas se caírem em contradição, se contradizerem. A gente, um fala do outro, você vai puxando um fio e várias vezes o Brasil viu as consequências muito grandes e pesadas de CPIs, né? Que apesar de parecerem não darem nada, mas elas trazem consequências bastante efetivas em alguns casos. Então, que se vá adiante, que se investigue, que o Brasil não abra a mão de saber exatamente o que esteve por trás dessa arrumação, desse arranjo que nos trouxe esse arroz lá do não sei aonde, oferecido por essas empresas que ninguém nunca ouviu falar.